Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre inteligência emocional. Nesse formato de podcast, eu espero gerar valor na sua vida. Fica comigo até o final, o conteúdo é curto, mas é um conteúdo de valor. Antes, eu peço a gentileza de você patrocinar esse vídeo, de algumas formas. A primeira delas é colocando um joinha, porque isso me ajuda a divulgar mais esse trabalho. A segunda forma é compartilhando com pelo menos uma pessoa. Isso faz parte da minha missão. 1 é maior do que 0 para mim. Como você já está ouvindo, eu já ganhei o meu resultado. Mas leve essa mensagem para pelo menos mais uma pessoa. Combinado? O tema de hoje é uma pergunta que eu te faço. Quem você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Parece que não. Mas as vozes que você tem ouvido são determinantes na sua tomada de decisão. Mesmo que seja de forma consciente ou de forma inconsciente, eu e você estamos o tempo inteiro ouvindo vozes. As vozes da mídia, as vozes da economia, as vozes dos líderes, as vozes internas, os livros que lemos, e nesse exato momento você está ouvindo a minha voz por meio desse podcast. Eu quero falar com você, nesse breve instante, na formação da crença. Como que uma crença se forma na nossa forma de pensar? Imagine o seguinte, uma criança, ela cresce ouvindo vozes. Ela ouve não, ela ouve que ela não pode, ela ouve que ela não sabe, ela ouve que não é coisa de criança. Ela ouve muitas vezes palavras pejorativas e isso vai formando a construção de pensamento daquela criança. E depois que ela cresce, ela tem várias limitações. E isso é o que nós chamamos de crenças limitantes. Mas a parte melhor vem agora. Nós registramos essas palavras e transformamos isso em estados emocionais. Pense nesse exemplo. Você recebe 10 elogios durante o seu aniversário e por algum motivo insano, alguém te faz uma crítica. Qual é a probabilidade de você pensar mais na crítica que você ouviu do que em todos os elogios? Não é mesmo? Isso é o que acontece com as palavras que nós ouvimos. Nós registramos essas palavras e transformamos essas palavras em estados emocionais. Eu quero que você imagine o seguinte: se você tem a capacidade de pensar e construir a partir desses pensamentos, dessas vozes, estados emocionais, o que aconteceria se a partir de hoje você começasse a observar as vozes que você ouve? Você começasse a se atentar que tipo de alimento você está ingerindo em forma de informação, em forma de palavras. Isso faz parte de uma vida extraordinária, se tornar presente para as vozes que você ouve. Quando você ora, por exemplo, se você faz isso, a oração mais poderosa, pelo que eu aprendi, é aquela que eu não falo uma palavra. É aquela que eu ouço a voz interior falando comigo, me dando direção. O propósito, em primeiro lugar, você deve selecionar de forma consciente a quem você vai ouvir. Esse é o primeiro passo. Escolha quem você vai ouvir. Se você continuar ouvindo os meus áudios sobre inteligência emocional, eu me sentirei honrado. Mas se não continuar também, não tem problema. O segundo passo que você deve tomar, você deve fechar os ouvidos para a crítica e fechar os ouvidos para os elogios exagerados. Tanto faz se é crítica ou se é elogio demasiado. Feche os ouvidos para os excessos. Essas vozes tóxicas, elas transformam a sua capacidade em incapacidade. A pergunta que eu comecei e já caminho para o final é: quem você tem ouvido? Quais são as vozes que têm mentoreado você? E eu termino esse vídeo, esse podcast, com uma frase do Henry Ford. Ele disse: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer forma, você estará certo.
Espero ter gerado valor na sua vida. Se você ouviu até o final, eu sou muito grato e eu respeito a sua busca. Antes de terminar, deixe um comentário, uma impressão que você teve desse material e faz aquilo que eu te pedi. Deixe a sua curtida, compartilha com pelo menos uma pessoa. Diga sim a um tempo novo e extraordinário. Forte abraço, tchau.